Marcelo, nesse bloco a gente sempre fala sobre uma transação. Eu queria que você contasse pra gente uma transação que foi especial na sua carreira. Eu sei que não deve ser muito fácil escolher uma, porque tem tanta história, mas conta pra gente. Você tem razão. É difícil você escolher uma, mas é claro que você tende sempre a escolher são quase 25 anos, né, fazendo negócio, então você sempre tende a pegar a mais próxima, né, mais jovem, ou a mais próxima dentro de um horizonte de talvez não de 25 anos, mas talvez de 5 anos. Acho que a principal, assim, eu poderia até fazer a propaganda da Canuma, né? É porque foi uma transação. Que foi a transação que eu comprei um ativo da Canuma para a Canuma, que foi uma transação excepcional, né? Que foi a aquisição de um prédio que eu tenho ao lado da Insper, 243 apartamentos, 100% é nosso, quando eu comprei por R$ 12.500 metro quadrado, e hoje todo mundo sabe o quanto vale um prédio daquele. Um prédio sensacional, com mais de 1.500 metros. Esse eu diria que foi a transação, para mim, a mais pessoalmente. Tá? Mas eu acho que não devia só considerar pessoalmente. Considerar pessoalmente e profissionalmente. E profissionalmente a transação que eu tenho assim um orgulho e realmente me jogou para um outro patamar dentro da Brookfield. Acho que ninguém acreditaria que eu ia fazer. Todo mundo tinha dúvida. Ninguém acreditava que eu ia fazer essa transação. Né? Que foi em 2000, comecei em 2018 e só fechei essa transação um ano depois de 2019. E essa transação foi linda, porque essa transação envolveu muita coisa. Essa transação aconteceu em 2018. O BTG administrava um fundo que chama-se BC Fund. E esse fundo era o maior fundo de escritórios do Brasil. Esse fundo estava passando por um perrenho na época que o mercado estava exigindo que o fundo pagasse mais dividend yield. E ele tomou uma tentativa de hostile takeover do GTIS, que é um fundo que existe no Brasil até hoje. E esse fundo era gigante. Esse fundo, o GTIS, fez uma proposta para comprar todos os ativos do BC Fund e fechar o BC Fund. Em 2018. E eu, na hora que eu olhei aquele negócio, falei, é isso que eu gosto. É uma confusão. Você gosta de confusão? Não era uma confusão, porque eu nunca faria um hostile takeover. Eu nunca fiz um hostile takeover e nunca vou fazer um hostile takeover. Não gosto disso. Você me conhece, eu sou um cara muito, muito bonzinho demais para fazer um hostile takeover. E eu vi a GTIS querendo comprar todos os ativos do BC Fund. Eu falei, esse negócio não vai acabar bem. E aí, você sabe que pela CVM, os fundos imobiliários é legal, porque é tudo público, né? Eu percebi que havia cartas entre GTIS e BC Fund que passavam, que são obrigados a serem, naquela época foi tudo colocado, como não era uma coisa friendly, era tudo colocado via CVM. Né? Quando é friendly, você não sabe. Uhum. Quando não é friendly, você sabe. Uhum. E eu li aquelas cartas. E aquela carta, eu olhei, li aquelas cartas e falei, o BC Fund não quer fazer essa transação. O BTG não quer fazer essa transação. E aí eu chamei o Perrone, que era meu chefe, falei, Perrone, vê isso aqui. Tem ativos que eu adoro, mas tem ativos que eu detesto. Eu não quero comprar o portfólio. Eu quero comprar determinados ativos que eu gosto. Por quê? Porque o BC Fund precisava, naquela época, de yield. E eu como gestor, eu era um gestor de private equity, né? Real estate private equity. Eu precisava de total return. Para quem não entende o que é total return, o que é dividend yield, vamos lá. Quando você ganha dinheiro de duas maneiras.
uma parte é dividendo e uma parte é retorno. Total return. Dividendo mais retorno. Às vezes não tem dividendo, só tem retorno. Ou às vezes é só dividendo. Mas a somatória de dividendo mais retorno, que é o ganho de capital, é igual a total, é o retorno total, o total return. Para todo mundo entender o que eu quero dizer. Então, eu não precisava de dividendo. Eu comprava ideia que eu precisava de ganho de capital. Uhum. Quanto que eu consigo comprar esse ativo, melhorar os ativos, criar valor e ganho mesmo no ganho de capital. O dividendo não era tão importante para mim. Você não está preocupado com o fluxo de caixa? Eu estava preocupado em ter certeza que eu ia ter fluxo de caixa num período de tempo, não no curto prazo, no médio prazo, que eu tinha capacidade de gerir melhor e vender melhor lá na frente. Então, o que eu fiz? Chamei meu time e falei, cara, aqui está a oportunidade da nossa vida, cara. Tem ativos que eu quero vender, que é da Brookfield, e tem ativos que eu quero comprar. Tem ativos meus que eu não tenho mais criação de valor, que eu preciso vender, e ele tem ativos, não tem criação de valor, mas tem muito yield, então eu dou para ele e pego tudo que eu acho que que eu posso criar valor dos ativos dele, que ele não consegue criar valor, mas eu consigo criar valor. Então vocês trocaram ativos? A gente trocou 2 bi em ativos. Uau! Essa foi uma transação que, eu vou te falar, hoje eu falo para você que eu escutava, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas, o que eu fiz? Com toda a autorização da Brookfield, eu fui até a BTG, falar com o chefão. Falar, eu não quero fazer nada que o GTI está fazendo. Eu quero fazer uma coisa friendly. Eu quero esse ativo. E te dou em troca esses ativos. Eu resolvo o problema para você. E é claro que o cara estava numa situação de pressão de hostile takeover. Então, quando você vê uma situação dessa, você tem o quê? Se aumenta seu poder de negociação. Porque a minha proposta era muito melhor. Porque se você compra todo o BC Fund, naquela época, em 2018, acaba o BC Fund, era mais de 30 milhões de receita de FII, né? De FII, de gestão. De FII de gestão. Eu falei, você não vai perder FII de gestão nenhum. Você pensou com a cabeça do dono. Claro. Isso demorou 1 ano. 1 ano. A quantidade de diligência, a quantidade de contratos feitos, cara, assim, isso foi milhões de reais só de advogado. Nossa, imagina. E só por curiosidade, a transação saiu nos termos que você apresentou inicialmente ou teve muita... Ah, sempre tem. Não existe um deal desse tamanho que não saia. Sai exatamente o que você pensou. Sempre. Tem melhorias, tem piora, melhora, mas foi exatamente assim, conceitualmente foi o que eu queria. E aquilo foi uma transação espetacular. Aquilo era uma transação que o mercado nunca tinha visto. E eu tenho muito orgulho dessa transação. Muito orgulho. Porque você pensar, você idealizar e executar, e haja brigas numa transação dessa. Né? Briga para tudo que é lado. Né? Você não sabe, não está vendo de uma transação dessa, e é muito legal. Porque a hora que você termina, você fala, nossa, o que você fez aqui? Então, isso é uma coisa que eu tenho um belo de orgulho de ter feito. E essa razão talvez que exista a Canuma também. Porque foi aí que você se aproximou do BTG. Aí que o BTG me conheceu. E como toda a transação foi negociada por mim, o cara que eles viam era eu todo dia, né? O chato era eu, né? O cara que brigava era eu. Né? E alavancado, comprando alavancado. Né? É uma transação muito sofisticada. Não é uma transação simples, não é simplesmente uma troca de ativo. Uma troca de ativo, alavancagem. Eu era cobrado 20% em dólar ao ano. Né? Eu era um private equity.
20% em dólar ao ano. Então, fazer 20% ao ano não é, em reais já digo para você que é difícil. Em dólar? Em dólar não é fácil. Né? Então, acho que os caras viram o jeito que eu atuo, o jeito que eu negocio, o jeito da diligência, toda a parte técnica, e a gente, no final, ficamos amigos. Brigamos pra caramba. Brigamos quase na porrada. Mas é uma transação que eu tenho muito orgulho. Muito orgulho de ter feito. E o que você tem que fazer é ter orgulho do que você faz. Não seja transação pequena ou transação grande. Essa é grande, por acaso. Mas, por exemplo... A da Canuma. Então, eu já fiz transações de 15 milhões. O que é 15 milhões pra gente, né? Mas você tem que ter orgulho. Tudo que você faz, não importa. Pequeno ou grande, você tem que ter orgulho. É claro que tem algumas que são transformacionais. Tem outras que são menos transformacionais. Né? Então, não é que é grande que você... Às vezes, no grande, não é fácil. Eu digo para você o seguinte, é uma coisa muito legal, né? Isso que eu vou falar para você. Os ativos mais bonitos, onde você fala, nossa, o cara comprou esse ativo ícone. Nossa, é na Faria Lima, esse é o lindo. Eu te digo que todos esses prédios não foram os que eu mais ganhei dinheiro. Não é que você ganha tanto dinheiro. Você ganha dinheiro nos mais feios. Isso eu acredito. Então, tem muito ativo que você compra que é capa de prospecto. Entendi. É capa de jornal. Entendi. Mas não é o que você mais ganhou dinheiro. Excelente, Marcelo. Vou te dar um exemplo. O ativo a sede do Itaú BBA era do meu portfólio. Bonito. Não é bonito, ele é lindo. Espetacular. Espetacular. Eu posso te garantir que não foi o ativo que mais se ganha dinheiro. Por quê? Em reais se ganha dinheiro, mas não em dólar. Entendi. E eu era cobrado em dólar. Hoje eu sou cobrado em reais, é mais fácil. Mas com o CDI do jeito que está, não é fácil ser cobrado em reais, né? Não. Porque bateu o maratonista o haitiano, os caras que sempre ganham as maratonas, né? É difícil ganhar, né? CDI é um maratonista, né? Ganhar do maratonista é muito difícil. Entendi. Muito bom, Marcelo. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Um ambiente seguro. Aqui você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima,